Ó, no YouTube vai começar bem agora, ó, bem agora. Eu vou ler o versículo, eu vou falar a passagem e vou ler o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então veja, esse é considerado o grande mandamento do Senhor Jesus. Aliás, se você analisar o ministério do Senhor Jesus, enquanto Ele andou aqui na terra, se a gente pudesse, como eu fiz aqui, levantar uma característica, a principal característica, a principal missão de Jesus foi levantar os seus discípulos. Eu falo, pastor, mas Jesus fazia milagre. Sim, Jesus fazia milagre, mas fazia para ensinar os seus discípulos. Jesus, ele pregava. Jesus pregava, mas pregava para ensinar os seus discípulos. Pastor, por que você tem tanta confiança, tanta convicção que Jesus fazia isso para os seus discípulos? Porque veja, depois que Jesus ele foi assunto aos céus, quem continuou com a mensagem do Evangelho não foi a multidão, não foram os seguidores, mas foram os discípulos. A obra de Deus é feita com discípulos. Você sabe, multidão, a Bíblia fala que certa vez Jesus pregou para uma multidão que tinha mais de 5.000 homens. Se você pensar que esses homens eram casados e tinham pelo menos 2 filhos, tinham 20.000 pessoas. Haviam pessoas que seguiam Jesus, que conheciam, mas veja, o ministério de Jesus foi voltado para 12, para fazer aqueles 12 discípulos, para que eles levassem adiante a sua missão. E agora Jesus, ele completa a sua missão e aparece, para os 11, como eu falei, um deles se perdeu, Judas não está mais, mas Jesus aparece para aqueles 11 e fala o que para eles agora? Faz discípulo. Da mesma maneira que eu te ensinei, agora você vá e ensina outros. E provavelmente aqueles discípulos fizeram discípulos e disseram a mesma coisa para os seus discípulos. Agora vocês vão e façam discípulos. E assim por diante, até que um dia chegou na minha e na sua vez. Amém? E a mensagem de Jesus para você é o quê? Faça discípulos. Essa é a grande comissão que o Senhor Jesus deixou aqui na terra. Então, como eu falei, talvez a maior característica da nossa igreja como um todo seja o discipulado. Porque, irmãos, infelizmente, a maioria das igrejas entendeu parte desse mandamento e prega o Evangelho e converte pessoas, mas a maioria delas se esquece da sequência disso, que é você fazer discípulos. Apenas pregam o Evangelho e trazem pessoas, mas elas não investem naquilo que é o principal, irmãos. Sabe, eu falo por experiência, pelos lugares onde eu já passei, e muitas pessoas, eu já liderei células lotadas de pessoas, já liderei redes com centenas de pessoas, mas deixa eu dizer, quem ficou foram os discípulos. Então, se eu pudesse olhar para trás, aquilo que realmente eu fiz de relevante foram as pessoas que eu gerei uma conexão de discipulado com elas. E Jesus, ele fala assim, olha, eu vos chamei para que vocês deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Então veja, Jesus não chamou você para ficar juntando frutos, mas para você gerar fruto, gerar discipulado. Então esse é um valor para nós que é inegociável, porque nós entendemos que é um mandamento de Deus. Sabe, muitas pessoas negligenciam isso. Eu vejo às vezes algumas igrejas fazendo missões, e eles vão lá e investem milhares de dólares e mandam missionários para o campo, e o missionário vai lá e investe anos da sua vida e faz um bom trabalho, mas chega um tempo, aquela igreja não quer mais manter e chama aquele missionário de volta, e quando o missionário vai embora, tudo aquilo que ele estava fazendo se acaba, porque ele não fez um discípulo, porque ele não deu sequência. Sabe, se a gente não
não entender o nosso propósito, que é gerar discípulos, ensinar as mesmas coisas, nós não estaremos dando continuidade àquilo que Deus chamou para que a gente possa fazer. E eu digo mais, irmãos, a Bíblia fala que a nossa herança são os nossos discípulos. Você sabia disso, irmãos? Você sabe, eu fico às vezes preocupado, irmãos, e fico pensando, como é que eu vou chegar diante de Deus e o que eu vou apresentar diante de Deus? Será que eu vou chegar para Deus, talvez, e abrir o Instagram aqui da igreja e falar, olha aqui, Deus, né? Que grama cortada bonita, olha só como a gente tinha um som bonito, né? E eu fico pensando, Miguel olhando para Gabriel, aqueles dois arcanjos, e fala, tá com nada esse cara, não conheceu o templo de Salomão, né? Ou a gente fala, olha que música bonita que eu compus para você aqui, Deus, né? E um anjo olha para o outro e fala, aqui no céu as músicas são muito melhores que essa, né? Ou então, já viu aquelas pessoas que passam a vida inteira ensaiando danças, né? E vêm apresentar umas danças que até para a gente é muito bonita, mas eu fico pensando que Deus deve olhar para aquilo. Aliás, uma vez eu vi uma ilustração que, como aquela criança, né, que faz aquele rabisco horroroso, né? E vai lá toda empolgada mostrar para o pai, pai, bonitinho, né? Bonitinho, que legal, tá bom, filho, deixa o papai trabalhar aqui. Às vezes eu penso que somos nós querendo fazer coisas para Deus. São igrejas tentando fazer projetos mirabolantes, mas Deus só nos pediu uma coisa: fazei discípulos. Pregai o evangelho e fazei discípulos. Sabe, se você não quer errar quando você chegar diante de Deus, faça aquilo que Ele pediu. Deus pediu para você pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas sabe, irmão, só pregar o evangelho, aliás, não é só, é muita coisa, né? Eu estava pensando, né? Nós somos uma família, né? E o nosso papel é cuidar de pessoas. Então as pessoas, a gente prega o evangelho, nós trazemos as pessoas para cá, mas o nosso objetivo é que essas pessoas cresçam, se tornem ministros, né? Aliás, a visão da nossa igreja é o quê? Que cada crente é um ministro. Ministro é aquele que ministra ao Senhor. Aliás, eu estava pensando também essa madrugada, nós somos uma igreja Walmart ou nós somos uma igreja Amazon? Hã? Are you gonna explain? O Dedé não quis arriscar, falou que está no meio. A igreja Walmart é o seguinte, você sabe, tem um super center aqui do lado, né? Quantas pessoas devem ter lá nesse momento? Os irmãos, chuta aí, umas 1000 pessoas lá? É grande, domingo então aquilo ali vira um fervo, né? Tem umas 1000 pessoas, mas dessas 1000, umas 900 estão comprando alguma coisa, estão indo lá pegar alguma coisa, e apenas 100 estão fazendo algum tipo de trabalho, estão oferecendo algo para aquelas 900. Então, esse é o modelo de negócios do Walmart, né? O Amazon, ele tem lá o warehouse deles, né? Tem o galpão deles, às vezes até maior do que esse super center aqui. Só que todo mundo que está ali tem uma função, todo mundo está trabalhando, ninguém está passeando lá dentro, não. Todo mundo está ali fazendo algo para entregar algo para quem está do lado de fora, para as pessoas que estão fora. Então veja, nós somos uma igreja Amazon, viu, Dedé? Não é meio termo, não. Todo mundo aqui tem uma função. Ninguém está aqui para ver, não, vim só receber algo. Não, todo mundo aqui tem uma função, e a nossa função é servir os que estão lá fora. Amém? Então veja, a nossa visão é isso, que todo mundo é ministro. Vou patentear esse modelo. Igreja Amazon e igreja Walmart. Na igreja Walmart, o que é? Meia dúzia de ministro, né? E as pessoas vêm o quê? Vêm assistir, vêm consumir. São consumidores gospel, né? Então ele vem aqui, ele assiste o ministro de louvor a louvar. Ele não louva, ele só assiste, né? Ó, que musiquinha legal, né? Tá. Será que aceita pedidos, né? Eu queria ouvir tal música, né? Oh, podia repetir aquela, boa. Ele não veio louvar o Senhor. Você é um
um adorador Walmart ou você é um adorador Amazon? Você adora a Deus ou você assiste os outros a adorar? Então veja, nesse modelo de igreja Walmart, a grande maioria não faz nada, só vem assistir, né? E eu vou falar uma coisa para você, não é de todo errado, porque foi um modelo que muitas pessoas aprenderam. No Velho Testamento funcionava assim, somente a tribo de Levi, somente a tribo sacerdotal ministrava ao Senhor, as outras 11 tribos ficavam assistindo. Por isso até hoje eles falam dos levitas, né? O cara fica levitando aqui na frente. Eu não dá, sou muito gordo para levitar. E hoje também a tribo de Levi nem existe mais, é tão furada. Hoje nós somos da tribo de Judá. Agora veja, irmãos, no Nova Aliança, a Bíblia fala que Jesus se fez sumo sacerdote. Todos nós nos tornamos sacerdotes. Então todos nós somos ministros. Então todos nós temos um trabalho a fazer. Irmãos, existe algo muito sério. Quando você vai lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, todos conhecem essa parábola dos três trabalhadores? Vou contar para quem não conhece aqui. Ali é uma ilustração a respeito do julgamento dos crentes, né? E haviam 3 servos. E aquele senhor entrega talentos, entrega dons para os 3 servos. E 2 deles vão lá e trabalham com aqueles dons. Mas um não faz absolutamente nada, né? Então tem crente que acha que, não, eu não vou me envolver em nada, porque se eu não me envolver em nada, também eu fico neutro aqui, né? Não levo problema. Não, você vai estar com problema. Porque é interessante quando aquele senhor, e na parábola aquele senhor está se referindo a Deus, vai ter com aquele servo que não fez nada. E é interessante o que aquele senhor fala. Olha, você não fez nada, então pelo menos você deveria. Então veja, há uma expectativa daquele senhor, de que aquele servo que recebeu o talento, faça alguma coisa. Deus, ele não equipa pessoas para desperdiçar talentos. Deus não te trouxe aqui, você não acordou cedo, o Espírito Santo não te incomodou para vir aqui, para você só ouvir uma palavra para massagear seu ouvido. Aliás, essa está bem longe disso, né? E para você depois ir viver a sua vida. Não, há algo que Deus espera que você faça, há uma expectativa de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quem é dado, muito também é cobrado. Vamos abrir esse versículo aí, que tem uma coisa interessante aqui. Aquele, porém, que não soube, então veja. Mas a quem, na parte B, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então qual que é a ideia das pessoas? Eu vou ser ignorante a respeito das coisas de Deus, que aí Deus não vai cobrar nada de mim, né? Tomou bomba, olha o verso anterior, o que fala? Olha, vai lá para o 46. Virá o Senhor daquele servo, indica que não o espera e ora e que não sabe, chega lá, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então veja, esse negócio de ser ignorante para não ser disciplinado não funciona aqui não. Aqui está falando que aquele que conhecia e não fez vai ser repreendido, mas aquele que não conhecia também vai ser repreendido. E agora, com qual que você fica? É melhor ser aquele que conhece e faz. Amém, irmãos? Conheça e faça, para que você receba elogio. Então veja, nós somos ministros do Senhor, todos nós fomos chamados e temos um propósito. Agora, qual é o propósito? Pregar o Evangelho, fazer discípulos. Lembra que eu falei que nós somos uma igreja em célula? Talvez você fale assim, nós somos uma igreja em célula por uma simples questão de conveniência, ou nós somos uma igreja em célula. Aliás, eu fiz parte de uma igreja em célula em que eles falavam, olha, nós crescemos demais, era uma igreja na época que já tinha seus 3.000 membros,
E é a forma que nós encontramos de continuar com aquele gosto de igreja pequenininha, né, onde os irmãos se conhecem, né? Então nós somos uma igreja grande, mas ao mesmo tempo somos uma igreja pequenininha nas células, né? É um motivo. Mas veja, nós aqui na Videira somos uma igreja em célula, porque é um modelo que nós utilizamos para fazer discípulos, para fazer discipulados. É nas células que nós treinamos os ministros. É na célula que nós treinamos os membros da igreja, os ministros do Senhor, para que eles possam fazer o serviço sacerdotal. Amém? Me lembro de uma irmã, muitos anos, ela estava na igreja, mas ela não participava das células, não participava de nada. Só do culto, aliás, muito bom, né? Do culto, não é só do culto. Mas ela falou, olha pastor, eu fui orar com uma pessoa, uma profeta, eu recebi uma palavra que eu vou ser uma missionária, e eu quero saber, na Videira tem escola de missionário? Eu falei, claro, irmã, que tem escola de missionário, tem uma perto da sua casa, chama-se célula. Porque veja, você vai ir para algum lugar distante, o que você vai fazer lá? Você vai fazer célula. Amém, irmãos? Se a gente enviar alguém hoje aqui, se for para algum outro lugar, você vai fazer célula, porque a célula é onde nós geramos os discípulos, é onde nós capacitamos os ministros para fazer o serviço do Senhor. Amém, irmãos? Mas veja, a primeira coisa, então, agora eu espero que você já esteja desejoso de fazer discípulos, em ebulição para que isso aconteça. Talvez você pergunte, pastor, como é que eu faço discípulos? Então a primeira coisa, você vai fazer discípulos sendo um discípulo. Amém? Sabe, a primeira coisa, nós aprendemos com os nossos pais. E aqui eu estou falando de pais espirituais, daqueles que o Senhor deu para cuidar de você. Ah, mas eu ainda não tenho pais espirituais. Devia procurar um, porque senão você vai carecer de um modelo. Você sabe, nós vivemos numa sociedade onde as relações familiares não são mais perfeitas, né? Eu mesmo fui criado num lar onde não havia presença de pai, né? Mas nós vemos, mas Deus, quando estabeleceu, Ele estabeleceu um modelo que era necessário para suprir toda a necessidade de uma criança, de um neófito, né? Um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de pai inspirativo, onde dá direção, onde dá propósito, um modelo de mãe, onde dá aconchego, onde dá colinho, onde dá acalento, né? Meu filho sabe exatamente o momento certo de correr para a mãe e de correr para o pai. Então, espiritualmente, da mesma forma, irmãos. E a vontade do diabo, irmãos, é acabar com isso dentro das igrejas. Acabar com modelos de pais espirituais. Justamente porque ele não quer que haja discipulado. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. O trabalho número 1 do inferno é evitar com que as pessoas escutem o evangelho. Sim ou não? O trabalho do diabo é que pessoas não sejam salvas. Mas uma vez que a pessoa foi salva, agora ele já perdeu, não tem jeito. O trabalho dele vai ser evitar que ela possa viver a plenitude do evangelho. É fazer com que ela viva uma vida miserável, desconhecendo a vontade do Senhor. Você imagina se todo crente entendesse o seu propósito e a sua visão, irmão? Não tinha mais inferno. Então hoje o trabalho do diabo na sua vida não é mais com relação à sua salvação. Isso ele já perdeu, aleluia. Mas o trabalho dele é arrancar da igreja o modelo de discipulado, o modelo de paternidade espiritual. É fazer com que as pessoas pensem que a igreja ela é apenas um lugar onde a gente vai se reunir até que Jesus venha. Aí não tem nada para fazer aqui. Deixa eu dizer, a salvação ela é o começo e não um fim. A Bíblia fala que nós somos salvos para praticar as boas obras. O negócio começou agora, meu irmão. Está só começando. Fala para... Vocês estão muito assustados. Fala para alguém aí. Está só começando. Começou agora. Agora que é para valer. Antes não tinha como.
Antes você não era salvo, ué. Você não tinha talento. Como que Deus ia entregar? Como que Deus ia chamar de servo alguém que não era seu filho? Não, agora que você se converteu, que você está aqui, agora começou. Começou. Mas se você não tem essa visão, a igreja que não consegue entender isso, vira um centro de entretenimento gospel, não é isso? Já que Jesus está demorando, né? Vamos ficar aqui cantando, dançando, contando piada, né? Não fala assim, né? É meio engraçado. Vamos ficar tocando e chama cantor, e chama ex-BBB para dar testemunho, e chama não sei o quê. Vira um centro de entretenimento. Porque não entendeu o propósito. A salvação, ela é um ponto de partida, irmãos. É o começo. E existe algo que você tem a aprender. E você precisa de pais espirituais. Você precisa de modelos. Sabe, nem que seja... O ideal é que, vou falar uma coisa, irmãos. O ideal é que você seja discipulado por pessoas que estejam presentes, que possa você sentar e conversar e se abrir. Mas se isso for impossível, que eu acho que não é, mas que seja ainda por alguém. Pega um autor aí, vai ler os livros do cara, vai ler livro de Watchman Nee, vai ler livro de Billy Graham, vai estudar alguém e vai assimilar aquilo que Deus entregou para ele. Ora, para ser advogado você tem que estudar, para ser professor tem que estudar, para ser médico tem que estudar, para ser crente não precisa estudar? Claro que precisa, irmão. Tem algo que você precisa aprender. Sabe, isso nós aprendemos através de discipulado. Deixa eu explicar também. O judeu era um povo, para a sua época, muito simples, era um povo iletrado, eles não tinham muita educação, no sentido de educação formal. Poucos sabiam ler. E os gregos estavam muito à frente. Mas a maneira como o judeu, e até hoje, eles passam os seus ensinamentos é da via oral, né? Tem a tradição oral dos judeus, onde eles vão ensinando um para o outro. E o discipulado ali no contexto de Jesus, qual que era? Quando alguém ia ser discipulado, isso era na idade dos 15 anos de idade, a família entregava para um rabino e ele ia morar lá com o rabino. E ele ia passar lá 5, 10 anos com o rabino, estudando a palavra de Deus, vendo como que aquele rabino vivia, como que ele se portava, até que ele se tornasse um rabino. Então esse é o modelo. Paulo, ele deixa isso claro quando ele fala, olha, seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Era através de imitação. Claro que aí vieram os gregos, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, e os gregos muito mais refinados, né, escreviam livros, e aí você pode ser discipulado, ou você pode aprender através de livros, através da leitura, mas a maneira de aprendizado na época de Jesus era só através de imitação. Se você quer ser um rabino, você tem que ir viver com o rabino, você vai comer com o rabino, você vai trabalhar com o rabino, você vai dormir do lado. Lembra da história de Samuel? Samuel lá na casa na casa de Eli, né? Ele morava na casa junto com o sacerdote. Era a maneira como ele aprendia. Irmãos, como a igreja precisa de modelos de discipulado, modelos de paternidade espiritual. Sabe, literalmente nós precisamos pegar na mão de uns dos outros e levar. Falei, é para cá que eu quero te levar. Agora deixa eu contar, nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Cristo. Amém? Então eu sou um discípulo, e eu discipulo uma pessoa, mas eu discipulo essa pessoa não para ser meu discípulo, para ser discípulo de Cristo, mas eu tenho que pegar na mão. Lembra a história do novo convertido? Você sabe, o novo convertido ele é um recém-nascido, irmão, ele não sabe orar, ele não tem vida com Deus, ele não sabe estudar a Bíblia. Você já tentou ler a Bíblia, irmão? Que coisa mais rebuscada, difícil. Um cara desse se converte, ele abre a Bíblia geralmente no meio, né? Porque ele não tem referência nenhuma. Aí o cara cai lá em Números. Ele fala, meu Deus, eu vim estudar carpintaria na Bíblia. Começa a medir as tábuas e pesos e medidas. Ele não tem noção nenhuma. Porque ele é um recém-nascido. A maioria das igrejas prega o evangelho, você pega essas cruzadas, né? Pastores que gostam de muitos números, né? Não, e nós fizemos um apelo e 10 mil se converteram. Oh,
Aleluia, né? Mais do que lá em Atos, quando Pedro pregou e 3.000 se converteram. E aí, o que vocês fizeram? Não, aí nós mandamos cada um para a sua igreja. Toma que o filho é teu. Ué, não é assim, irmãos. Não é assim que Jesus mandou, pelo menos. Pregai o evangelho e fazei agora discípulos. Agora você precisa discipular. Irmãos, isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Nós precisamos entender que o discipulado é um mandamento, não é uma sugestão. Jesus não falou, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, agora ide, e se vocês quiserem, vocês façam discípulos. Não, é um mandamento, irmão. É um mandamento. Sabe, nós não podemos abrir mão desse valor. Você não devia se conformar em não ter discípulos. Nós precisamos fazer discípulos, pregar o evangelho, ensinar as pessoas a viver aquilo que Jesus ensinou para nós. Aliás, esse para mim é o maior sinal daquele que entendeu, daquele que ama a Deus. É você fazer aquilo que está no coração de Deus. Eu tenho muita dúvida de pessoas que parecem ter tanta intimidade com Deus, que Deus fala todo dia com ela, que é mais ou menos assim, ela acorda, Deus já está lá abrindo a geladeira, parece que todo dia ela encontra com Deus, mas ela não, você conhece tão bem a Deus assim, mas você não faz aquilo que Deus quer. O que está no coração de Deus, irmãos? Discípulos, filhos maduros. Sabe, é o dia que você, como que eu sei o quanto que uma pessoa conhece Deus? O quanto mais ela tem encargo por isso, irmãos. Sabe, eu fico pensando, o que eu estaria fazendo se eu não fosse pastor? Eu estou fazendo a mesma coisa, irmão, onde eu fosse. Eu ia estar pregando, cuidando, levando a mensagem, instruindo as pessoas, tentando fazer discípulos para Cristo, porque não tem mais nada para fazer. Todo o resto é resto, irmãos. O que vai contar é isso. O que vai contar são os discípulos. São as pessoas que você ganhou, que você cuidou. Sabe, irmãos, é uma experiência maravilhosa. A paternidade espiritual, né? Tivemos o Dia das Mães, a maternidade espiritual. Você cuidar de pessoas, você gerar filhos para Deus. Sabe, você está dentro do propósito, alinhado com aquilo que Deus deseja que você faça. Sabe, o dia que eu comecei a fazer isso, irmãos, eu vou dizer para você, eu me senti realizado. Eu já tinha, pena que eu fui descobrir muito tarde isso, né? Eu já tinha minha profissão, eu falei, mas você sabe, por mais que eu fazia as coisas, eu não me sentia realizado. Mas o dia que eu entendi isso, eu falei, eu me achei, eu nasci para isso, eu sou a ferramenta para isso, sabe, esse é o propósito de Deus, sabe, nós temos que fazer discípulos. Então primeiro, seja discípulo, encontre um modelo, encontre um homem encontre um outro homem, uma mulher encontre uma mulher de Deus, alguém que tenha algo para te ensinar, uma pessoa que tem encargo pela sua vida, para te ensinar as coisas, sabe, e cresça, comece a pregar o evangelho, comece a cuidar de outras pessoas, assuma responsabilidades, irmãos. Você sabe, se eu pudesse destacar para você a principal característica de alguém que se tornou maduro, de alguém que é adulto, é uma palavra que é chamada de responsabilidade. Isso é o que difere crianças de adultos. Sabe, tenha responsabilidades com a igreja do Senhor. Você sabe, Jesus, nós acabamos de ler aqui, quando ele aparece para os seus discípulos. Mas logo que ele foi crucificado, ele apareceu para Pedro. E Pedro estava tremendamente arrependido, porque havia negado Jesus. E Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou sim. Então Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou 3 vezes isso para Pedro.
Será que tem alguma importância? Você sabe, quando a pessoa repete 2 vezes é porque o negócio é importante. Mas 3 vezes é sério demais. É sério demais. Sabe, o desejo de Deus é que nós cuidemos da sua igreja, que nós apacentemos seu rebanho. Sabe, isso não é coisa só do pastor não, irmãos. E eu não estou falando isso aqui porque eu não quero responsabilidade. O pastor não quer trabalhar, por isso que ele está falando. Não, mas deixa eu dizer. Porque eu quero que você tenha herança também. A obra do Senhor vai ser feita comigo ou sem eu estar aqui. Vai ser feita com você ou sem você. Vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu tenho o privilégio de fazer parte dessa obra. Você também está tendo todas as oportunidades da sua vida. Porque se tem um negócio que nós somos encanados com isso, podia deixar lá o slide This Is Us? E já prepara aí que nós já vamos dar o grande finale aqui, tá? Eu tinha um radinho para eu falar isso, mas eu não consegui ficar com o trem no ouvido aqui. Então, perdi até o... Se tem alguma coisa que queima no nosso coração, é cumprir o propósito de Deus. E é levar a cada dia mais e mais pessoas a cumprirem esse propósito. Sabe, o discipulado é a maneira como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Seja um discípulo, faça discípulos. Envolva-se na obra de Deus. Você sabe, conta-se uma história Conta-se uma história? Não, isso é verídico, né? Existem pastores que chamam isso de ministério itinerante. Olha, eu já vi circo itinerante, já vi peça de teatro itinerante, agora tem pastor itinerante. Como que é pastor itinerante? O cara fica indo de um lugar para o outro. Primeiro que eu não acredito nisso, porque pastor tem que ter ovelha, sim ou não? Mas ele é pastor itinerante. E é interessante, porque de início é um ministério muito gratificante, porque ele vai pregar num lugar e as pessoas têm muita expectativa, né? Então ele prega e as pessoas são muito movidas, né? Aí no outro lugar ele pode pregar até a mesma mensagem, porque é outro público, né? E ele vai pregando a mesma mensagem, ele vai ficando muito bom naquilo. E o cara prega e é aclamado, né? E ele tem muita glória envolvida nesse ministério, né? Mas a maioria dessas pessoas, quando se aposenta, quando termina o seu ministério, se torna frustrado, porque do dia para a noite, aquele povo que aplaudia, não apareceu mais ninguém, não tem filho nenhum. Ele não tem discípulos, ele não tem conexão com pessoas, não tem pessoas com quem ele compartilhou o amor, pessoas com quem ele se afeiçoou. Eram só aplausos. E por outro lado, você tem o ministério do pastor local, esse tadinho, né? Os irmãos ouvem todo domingo, às vezes nem se empolgam tanto, mas no final da vida, ele está cercado de filhos e filhas espirituais. Sabe, essa é a verdadeira glória do Senhor, irmãos. E a Bíblia fala que nós vamos levar isso para toda a eternidade. Os discípulos, os filhos na fé. É isso que é o que tem valor diante de Deus. Sabe, tem coisas que o mundo preza muito. E eu vou falar, ter filhos é uma das coisas que o mundo quase não dá valor. Aliás, muitos acham que isso é um desperdício, né? Falar, largou a carreira para ser mãe. Que absurdo, né? E é justamente aquilo que Deus dá valor. Pais espirituais, mães espirituais. É algo que é extremamente gratificante. Música do final. É um playlist. Então, irmãos, que nós possamos alinhar o nosso coração com aquilo que é a vontade do Senhor. Sabe, nós temos o desejo de servir a Deus. Eu estou te contando como você pode fazer isso. Sabe, talvez não é algo que vai ser valorizado nesse mundo aqui. Talvez você não vai chamar a atenção de muitas pessoas. Talvez você não vai ser muito celebrado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não há reconhecimento maior do que eu chegar em casa e o meu filho vir correndo me abraçar. Da mesma forma, os nossos filhos espirituais. Eu vou dizer que não vai haver prazer maior
Porque você vê as pessoas com que você cuidou, que você discipulou, crescendo e, quiçá, se tornando maiores do que você. Você sabe, igrejas onde você não tem a paternidade espiritual, se uma pessoa começa a pregar melhor que eu vou dar um jeito de afastar ela, porque é uma concorrência. Mas quando você entende, você tem discípulos e filhos, quando seu filho faz melhor do que você, você se alegra, você fica mais feliz, você fala, vai mais longe do que eu. Sabe, é esse o espírito da casa de Deus. Sabe, aquilo que eu não fiz, a segunda geração vai fazer. E a terceira vai ser melhor ainda. E a quarta vai fazer mais coisa ainda. Porque nós somos preparadores de caminho. Nós estamos aqui para treinar a próxima geração. Eu falo isso, irmãos, aquilo que eu não dei conta de fazer, o meu filho vai. Meus filhos espirituais vão fazer. Achou aí? Pode se colocar de pé, irmãos.